Aula de estruturas de repetição. As estruturas de repetição JavaScript permitem que você execute um determinado bloco de código várias vezes até que uma determinada condição seja alcançada. Nós temos algumas estruturas de repetição na linguagem. Temos a estrutura for, que é a que nós vamos estudar na aula de hoje, a estrutura for-in, a estrutura while e do while. Então, essas estruturas de repetição, elas funcionam de forma semelhante às estruturas condicionais que nós acabamos de estudar. Então, a estrutura if, por exemplo, ela vai permitir ao código JavaScript informar que esse trecho de código deverá ser executado se essa condição for atendida. Então, quando o nosso script encontrar essa palavra-chave if, ele vai testar a condição que está dentro dos parênteses, e se esse teste for verdadeiro, o bloco de script vai ser executado. Se não, ele não é executado. Isso foi o que vocês acabaram de aprender. A nossa estrutura de repetição for trabalha de uma maneira muito semelhante. A linguagem JavaScript identifica essa palavra-chave for e, caso o teste seja verdadeiro, o bloco de script vai ser executado. Então, nessa estrutura de repetição, nós temos aqui alguns elementos. O primeiro é a própria palavra-chave for, que indica que o script encontrou uma estrutura de repetição. E nós temos outros elementos aqui. O primeiro elemento é a inicialização da nossa variável que vai ser usada para realizar o teste, se é ou não para executar o script. O segundo elemento é o próprio teste. Então, o primeiro é a inicialização, o segundo é o teste. Enquanto este teste retornar true, o bloco continua a ser executado. O terceiro elemento é o próprio bloco que vai ser executado. E assim que o bloco for executado, a gente chega no quarto elemento aqui, que é a atualização. Então, a execução dessa nossa estrutura de repetição vai acontecer dessa maneira. Opa, encontrei uma repetição. Inicializo a variável. Testo a variável. É verdadeira? Executamos o código que está dentro do bloco. Terminou a execução do código? Atualiza novamente a variável e começa de novo esses passos, né? Testa e executa o código. Atualiza, testa e executa o código, né? Sempre, depois da primeira vez, ele vai sempre atualizar esses três últimos passos aqui. Essa questão aqui da atualização, com esse operador mais que vocês já aprenderam, pode ser utilizado também para diminuir ou decrementar o valor que vocês têm aí. Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Dentro dessa nossa estrutura, eu vou apresentar o valor da nossa variável i. Então, no primeiro momento, ela vale 0 e ela foi apresentada aqui. Vejam que ainda não foi atualizada a nossa variável. No segundo momento, nós atualizamos a variável, ela vale 1. No terceiro momento, vale 2. E agora, como 2 é o último número menor do que 3, ele vai sair da estrutura for. Ou seja, assim que essa condição não for mais verdadeira, ele pula esse código, né, esse bloco de script que estava sendo repetido e passa a executar o script que vem logo após o bloco.
Uma outra coisa que podemos fazer aqui, apenas para incrementar um pouquinho mais esse nosso exemplo. Vou colocar aqui um texto e eu vou incrementar este texto aqui dentro. Então, texto vai ser igual ao próprio texto mais o valor da nossa variável. E aqui no final, vamos apresentar o texto como ele vai ficar. Então, 0, 1, 2. Né? Porque na primeira vez valia 0. Como eu estou adicionando o valor dessa variável a um bloco de string, né? Então ele interpreta isso aqui como string e coloca 1 e 2, que são os outros números que nós temos. Nós já vimos em outras aulas que nós podemos diminuir essa expressão com esse operador mais igual. Né? A gente pode adicionar o valor de i direto no valor do nosso texto dessa forma. Vou aumentar um pouquinho mais aqui o número de itens do nosso for e ver o resultado. Né? De 0 a 9 aqui. Agora vamos separar esse nosso texto, cada um dos elementos, com uma vírgula. Então, eu vou adicionar uma vírgula ao final de cada elemento. Vamos ver como é que vai ser apresentado. 0, 1, 2, até o 9. Como eu disse para vocês, é possível, inclusive, fazer essa repetição decrementando a nossa variável. Se a nossa variável começasse com 10 e eu quisesse que ela fosse de 10 até 0, então, enquanto i for maior do que 0, eu executo essa operação. Então, eu poderia decrementar a nossa variável para ter o efeito aqui inverso, né, de contagem regressiva. Tá bom? Nós poderíamos também fazer uma operação aqui para verificar quais são os números pares. Então, os números pares de 0 a 20, quais são? Como é que a gente poderia fazer isso? Com a nossa estrutura condicional, né, que nós já aprendemos, if, eu posso fazer uma verificação. Qual é a verificação que a gente quer fazer? Qual a condição que eu quero validar? Eu quero ver se o resto da divisão de i por 2 é ou não igual a 0. Se for igual a 0, significa que é um número par. E aí eu vou adicionar esse número aqui no nosso texto. Se não, eu deixo de fora. E aí nós temos todos os números pares de 0 a 20. Se eu quisesse incluir o número 20, i menor igual a 20. Então, nós temos aí. Uma outra coisa. Percebam que o último número ele está vindo aqui com uma vírgula no final. Eu não gostaria de ter essa vírgula no final. O que a gente poderia fazer para evitar isso? Eu poderia verificar aqui. Então, vamos lá. Eu quero verificar, né, se o nosso i é igual a 20, que é o último número. Se for igual a 20, eu não quero incluir essa vírgula. Caso contrário, então, nesse item aqui, eu deixo sem a vírgula. E se não for igual a 0, aliás, se não for igual a 20, aí eu apresento o número com a vírgula. Então, teríamos aí o nosso 20 sem a vírgula. Nós ainda temos outra forma de fazer isso, utilizando uma palavra-chave que vocês já conheceram na aula de case, né? Switch, case, essa estrutura condicional, que é essa palavra-chave aqui, break. O break, pessoal, tira, né? Ou seja, ele para uma estrutura de repetição, né, aonde ela estiver, ou uma estrutura de repetição ou uma estrutura condicional. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu poderia remover esse else,
Se eu remover o else, vamos ver como é que vai ficar o resultado por enquanto. Né? O último número ele vai se repetir, porque eu testei, é o número 20? Então eu imprimo. E deixei o próximo código ser executado também, novamente. Então ele imprimiu 20 aqui, só na última posição, e imprimiu 20 aqui novamente, seguido do, sinal de vírgula. Então, se eu quiser que ele pare essa estrutura condicional aqui no número 20, eu poderia colocar um break aqui nessa posição. Aí ele não vai passar por esse código aqui embaixo. Então, nós conseguimos o mesmo efeito sem o else. Então, esses aqui são alguns exemplos que a gente pode adotar aí com essa estrutura de repetição. Então, vocês podem estar unindo aí o que vocês já aprenderam nas aulas anteriores, né, de operadores, estruturas condicionais, e utilizar aí junto com essas estruturas de repetição que vão permitir a vocês, né, aí executar um mesmo trecho de código repetidas vezes. Quantas vezes esse teste for verdadeiro. Agora só tomem cuidado, pessoal, com os loops infinitos. Se a gente colocar um true aqui, né, esse teste sempre vai dar verdadeiro. E se ele sempre vai dar verdadeiro, o nosso script sempre vai ser executado aqui. Isso aqui seria quase que o equivalente a uma tela azul do Windows, né? É claro que não tão ameaçador quanto uma tela azul, mas é um loop que deve ser evitado, né? Um loop infinito aqui nesse caso. Eu não vou nem executar aqui para não travar a minha máquina. Brincadeira, no máximo vai travar a minha página HTML. Tá? Mas, então é isso, pessoal. Essas aí são as considerações. Essa é a primeira estrutura de repetição que vocês estão conhecendo, o for. E é uma estrutura que vocês vão usar muito daqui para frente nos seus scripts JavaScript. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E ficamos aí com o resultado final da nossa estrutura de repetição. Até a próxima aula, pessoal!